Bom, hoje eu tô gravando essa aula. Eu poderia fazer uma live, mas aí eu não quis fazer live, eu quis gravar isso aqui pra falar um pouquinho mais, porque eu vi que vocês reagiram bastante a os meus stories ontem com esse papo da nova era, né? E tem algumas coisas que estão meio óbvias. Depois daquilo ali começou a aparecer, né? O algoritmo começa a aparecer um monte de post parecido com aquilo, a nova era galáctica. E aí tem um misto de deixar as pessoas com medo e o outro misto de deixar as pessoas numa romantização, numa coisa assim de dizer que ai, vai ser tudo lindo, a gente vai ser teletransportado para o jardim do Éden, né? Obviamente que não tem como a gente saber como que a gente vai viver isso, porque é só vivendo, né? Então a gente costuma ter uma projeção, uma expectativa das coisas. E hoje o que eu quero falar aqui é uma coisa muito real, muito pé no chão. Porque eu vejo que as terapias, elas são tratadas de uma forma meio irresponsável. Concordem ou não, né? Aí isso vai de cada uma. Peguem o que faz sentido para vocês ou não. Mas por quê? Porque a gente precisa lidar com a realidade, né? A realidade hoje é o quê? Estamos na terceira dimensão. Então, a mesma coisa que eu falar assim, vamos comer um churrasco, um costelão 12 horas. E eu queria dizer que tem calorias de uma saladinha. A gente sabe que não, a gente sabe que não tem, né? E a mesma coisa, esse papo de quinta dimensão, esse papo de nova era. Esse papo de nova era vai ser um período gradual e a gente tá vendo uma aceleração das coisas, né? Baseado no que a gente já experienciou. Principalmente a gente que ali nasceu anos 80, anos 90, que a gente pegou uma parte, né? Uma era e transicionamos para outra era. É muito desafiador. Por quê? Porque a gente, além de entender, né? Estudar bastante, isso não basta. A gente precisa passar. Então não é porque a gente lê livro, tem conhecimento, sabe como funciona, que vai passar despercebido, porque tudo é sentido no corpo. E é disso que eu quero falar. É dessa coisa real que eu quero falar. Porque umas pessoas, elas metem medo. E não tem por que a gente ter medo, não tem por que a gente se desesperar. Sabe por quê? Porque a gente só tem esse medo, a gente só se sente impotente quando a gente não reconhece nossa força de quê? De criação. Que eu vou saber como superar, que eu vou saber como passar. Por que que isso acontece? Por que que eu tenho esse medo? Por que que muitas pessoas vivem nesse ciclo de sobrevivência? Porque o cérebro é primitivo. O cérebro, ele tá passando por uma mutação. A gente tá numa dimensão muito arcaica. Então, imagina, é como se fosse assim, eu tenho um bebê que não tem dente e eu queira que ele coma um pedaço de carne. O bebê, ele não fica chupando aquela carne, ele faz do jeito que ele pode. Não tem como ser como a gente, que nós temos todos os dentes, temos caninos, temos, enfim, os molares, temos todos os dentes próprios para uma mastigação completa. E mesmo assim, tem muita gente que não sabe sequer mastigar. A maioria das pessoas não sabe respirar, tendo 2 pulmões. Então é essa percepção que eu quero que vocês ou não caiam num medo, se sentindo impotentes, se sentindo tipo assim, ai meu Deus, quem serei eu? E também não naquelas fantasias, naquelas biruleibizadas de ai, um portal galáctico, que não sei o que, achando que vocês vão ser as mestres multidimensionais, que vão ancorar uma energia na Terra, porque vocês, eu também, nós somos desse tamaniquinho. A gente é um grãozinho de areia no deserto. Então não tem como a gente comandar energias e naves e não sei o que. Nós, a união de todas nós, né? A gente precisa ter uma ideia de que nós somos trabalhadoras da luz. Trabalhadoras da luz é o quê? É algum cargo importantíssimo? Obviamente que não. É um cargo de responsabilidade apenas. Por quê? Porque eu tenho que ser responsável com o meu corpo, com o meu templo. Então eu tenho que ter mais disciplina. Eu vou passar pelas coisas antes. Eu vou sofrer antes. Eu vou entender antes
para que eu ajude as pessoas que estiverem passando depois de uma forma mais madura e ordenada. Isso quer dizer que nós somos alecrinzinhos dourados multidimensionais dos jardins sirianos, arcturianos, pleiadianos, venusianos, andromedanos? Não! Felizmente, nascemos com uma habilidade psíquica, extrasensorial, mediúnica, multidimensional, diferenciada. Um cérebro neurodivergente, vamos dizer assim, né? Atípico, que não é todo mundo que tem. Assim como não é todo mundo habilidoso, não é todo mundo que às vezes sabe fazer uma boa comida, não é todo mundo que sabe defender as pessoas como um bom advogado, não é todo mundo que sabe cortar um cabelo, como os cabeleireiros, não é todo mundo que sabe escolher roupa, se maquiar, como as personal stylists, como umas maquiadoras, entende? Então, no nosso lugar, a gente é bacanona, entende? Só que daí vem também essa carga do mundo material, que sou um ser humaninho com toda a minha história, com a minha carga ancestral, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com as minhas qualidades, com as minhas feridas, com a minha bagagem, e eu preciso botar isso na conta. Por quê? Porque eu preciso amadurecer essa visão e entender que eu não sou mais ascensionada nem menos ascensionada. Eu estou no meu lugar e eu tenho um limite. E dentro deste limite, eu preciso entender que se eu fico ali presa muitas vezes em dores da minha criança interior, é onde eu preciso botar o foco para me desenvolver. Então, se eu não sei me cuidar, se eu não sei me preservar, se eu ainda fico presa por muito tempo em muitas dores densas, se eu não sei transicionar disso, eu preciso ficar atenta. E eu tenho que ser honestamente, brutalmente honesta comigo mesma. E falar assim, talvez a minha canalização não seja tão limpa, talvez eu precise me aprimorar aqui, cuidando mais da minha alimentação, do meu sono, do meu corpo, do meu emocional, do mental. Talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de terapia, talvez eu precise de descanso. E é isso que a minha vida ela vai tentar me mostrar. Talvez eu precise respeitar o meu ritmo. Eu tenho que enxergar as minhas corrupções, né? Só que quando a gente pega aqueles posts, a gente também tem que ser muito pé no chão, gente. De entender que, assim, se eu acredito nesse mundo melhor, nessa fantasia, eu tenho que ficar atenta. E não é ser negativa, é ser real. Por quê? Porque o mundo é caótico. Qual é a diferença de quem consegue se estabilizar? Quem tem mais força e quem reconhece essa força. Não é que o mundo vai melhorar, o mundo vai continuar a mesma droga. Só que a transição é de uma frequência, então é como as coisas me afetam. E quanto menos elas me afetam é porque eu já fui me desvinculando dessa frequência densa. E aí vamos dar um exemplo bem prático. Quando a gente muda a nossa alimentação, tá? Aí a gente começou a escolher comer saudável, a gente começa a recalcular aquilo que me faz bem, que não faz. Eu já paro de, por exemplo, comer tanto açúcar. Eu já não vou mais repetir comida. Eu já sei conhecer o meu corpo quando eu digo assim, deu, chega. Eu não forço mais botar comida. Talvez eu pare de beber porque eu consegui entender que o álcool me faz talvez eu ficar meio deprimida, ou depois ele não conecta mais com o meu corpo. Por quê? Porque é uma coisa densa, porque abre portais da minha consciência e eu começo a entender e a ver assim, nossa, eu tava anestesiada. Então agora eu percebo o bem e o mal que as coisas que eu coloco pra dentro me fazem. E aí eu faço escolhas conscientes, né? Então eu vou, o quê? Me desvencilhando. Então pode estar um lugar onde tá todo mundo comendo churrasco e bebendo e eu não tô nem aí. Porque eu não olho pra aquela coisa, ai meu Deus, que vontade, mas eu vou me restringir porque eu não posso. Não é sobre eu não poder, é porque eu entendo que é uma escolha consciente e eu não tenho mais a mínima atração por aquele tipo de alimento. Ou pelo aquele tipo de grupo, pelo aquele tipo de amizade, pelo aquele tipo de energia, pelo aquele tipo de lugar.
Quantas de nós adoravam uma festa, um pagode? Eu adoro. Mas eu não tenho mais aquela coisa de, ai, tem que sair todo final de semana. É lá de vez em quando. Entende? Não que é coisa que não se faz porque, eu sou ascensionada. Não. Amo sair, mas eu sei as consequências que essa sobrecarga energética, dessa densidade que tem em festas, age no meu corpo. E eu escolho o quê? Eu ou os meus desejos mundanos, do qual eu não domino. É o domínio. Eu preciso ter o discernimento, né? E sobre essa transição, é absolutamente a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente vai muito pra fantasia, começa assim, vai ser um lindo mundo, tu já vê que tu já tá presa numa mentira, porque tu não tá lidando com o real. Também não dá pra gente se antecipar e saber, mas vamos lidar com a informação que a gente tem hoje. A gente tem hoje. Vamos pegar o teu eu de 5 anos atrás. O mundo melhorou? Ele não melhorou. Logo ele não melhorou, quem melhorou foi tu. Então, tu mudou o teu ponto de vista, tu expandiu a tua consciência, tu teve compreensão mais profunda das coisas, tu amadureceu, tu aprendeu coisas novas, tu te desenvolveu, tu precisou acreditar numa pessoa que te mentiu, que te prometeu o mundo, e tu experimentou aquilo várias vezes até tu falar assim, é mentira dessa pessoa, essa pessoa está me enganando. Quantos cursos tu teve que fazer para tirar as tuas próprias conclusões? Porque tu acreditava nos outros. Esse papo da nova era é a mesma coisa, então não seja ingênua. Não seja ingênua. Então, vamos partir do princípio de que agora a gente já domina um pouquinho mais a percepção que a gente tem. Então, todo mundo tá ciente que tem feridas emocionais vindas da infância. Porque a gente já vem aqui 6 anos falando disso na internet, desde a pandemia. Porque daí a gente teve uma sobrecarga de conhecimento e estímulo. Então é muita coisa, né? É muita coisa. Então a gente começou a entender várias coisas. E o que agora todo mundo tá fazendo, né? Tentando liberar toda essa carga e botar o corpo em movimento. Então, todo mundo tá entendendo que o corpo se mexia antes, de repente o corpo parou e ele ficou focado em assistir coisas. Isso começou a te deixar ansioso. Isso começou a prejudicar teu sono, começou a prejudicar a tua produtividade, começou a te deixar biruleibes. E aí, logo, começou a tomar remédio. E aí tu começou a entender que tinha opções. Ou tomo remédio, ou cuido do meu corpo, cuido da minha alimentação. E aí nós vamos fazendo ajustes de escolhas conscientes, né? E quanto mais a gente se movimenta, mais o nosso corpo conversa com a gente, mais a gente vai entendendo o que a gente precisa fazer. Criando uma autonomia, aprendendo aquilo que a gente sabe que precisa aprender, e entendendo que é processo. Amadurecemos nesse lugar. Aí a gente já começa a não sofrer mais nesse lugar. Só que quando a gente fala de nova era, a gente fala assim, de alta tecnologia. Então a gente também precisa entender, quem trabalha com multidimensional, que a gente já acessou essa quinta dimensão, que a gente já acessou essa tecnologia. Só que a gente não se mantém lá. Por quê? Porque é um lapso. A gente tem toda uma preparação, a gente, vai lá para a terceira dimensão, a gente tá na terceira dimensão, vai lá para a quarta e quinta dimensão. Vê tudo aquilo que a gente vê no corpo etérico, a gente é o canal, então a gente tem que estar com o corpo bem forte, né? Ser um suporte, porque a gente é esse portal. Então a gente faz essa ligação entre a terceira, quarta e quinta dimensão. E lógico que é um processo, porque a gente também tem que se desenvolver, a gente tem que fazer um bando de escolhas. Então, quanto mais a gente quiser contribuir, mais a gente tem que se desenvolver no mundo material. Porque as coisas não vêm através de outra coisa a não ser pelo nosso corpo material. Pela minha cabeça, pela minha imaginação, pela minha fala, porque eu te atendo porque eu tô viva. Não vai tu acordar 3 da manhã e aparecer eu assim, deixa eu te falar aqui que a gente tá trabalhando as memórias uterinas. Não vai, gente. Através de uma conversa, a gente tá aqui, né, encarnado, com pele, corpo denso, matéria. Então dá pra gente querer fugir dessa ilusão. Isso a gente tem que estar bem ciente que o real é isso, matéria densa. Precisa de um processamento. Não é com a força do pensamento as coisas. E aí vem uma outra questão.
Quando a gente fica muito nesse mundo de ilusão, quando a gente fica muito nessa coisa de ai, vai ser tudo lindo. Quando tu tem esse pensamento de que vai ser tudo lindo, perfeito e linear, aí tu tem que ficar atenta. Porque tu tá sendo ingênua, tu tá sendo... tu tá respondendo a um desejo da tua criança. Porque o que é a vida adulta? A vida adulta é se fortalecer dentro dos desafios e entender que tu tem força pra superar. Porque ali só é uma coisa nova. Ali tu só tá passando por um processo de desenvolvimento e amadurecimento. Então, pra ti ainda é muito difícil. Como que a criança se comporta? Ah, eu não consigo! Aí o pai, a mãe que já passou por aquilo, que fala assim, isso aqui é desse tamanho. Consegue, meu filho, vai. Repetição, 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 repetição. Daqui a pouco a criança tá aquela bambambam naquilo ali, e aí ela já vai ensinar o quê? O irmão mais novo. E ela vai crescer e daqui uns anos vai ensinar o próprio filho. E ela vai se ver naquilo ali, né? Que nem a gente. Ai, quando a gente é adolescente, ai, que saco, tem que desligar a luz. Ai, que droga, tem que dormir cedo. Eu não tenho limite, eu só quero prazer e tal. Quando a gente cresce, a gente vai entender. Nossa, tudo que eu quero é uma pia limpa. Vamos desligar essas luzes, porque isso aqui já vai diminuir o meu gasto. Ou é sustentável, ou eu não preciso fazer tanta comida, ou eu não preciso comprar tanta fruta que vai estragar e vai fora. É desperdício. A gente começa a ter a visão da vida adulta. E a gente começa a ver que, isso é desperdício, isso precisa, isso não precisa. Quando a gente é adolescente, a gente não tem essa percepção. Então, no nosso desenvolvimento também dessas eras, é absolutamente a mesma coisa. A gente tem uma ideia daquilo que vai ser. Só que baseado no quê? No que já é agora. Aí eu quero que vocês pensem. Por que que tem tanto sofrimento? Porque todo mundo ama o sofrimento. Porque tem um ganho secundário no sofrimento. Porque ele gera entretenimento, ele gera conteúdo, ele gera vendas. Porque ninguém experimentou o outro lado para entender como que também gera recurso, gera coisa do outro lado. Quando tu é feliz, quando tu não traz tanto peso para essas coisas, quando tu não vive na ilusão, quando tu sabe que tem uma habilidade ali que é nova para ti, que precisa se desenvolver, que precisa criar, que precisa de um tempo, que tu tem que ter o discernimento e que tu não pode ter o medo de errar, que é uma parte que tu tá te desenvolvendo. Então a gente tem que estar com o pezinho bem no chão. Por isso que eu falo pra vocês que é uma coisa que eu experimentei. Quando eu só me acordo e vou lá, eu vou meditar, é um lugar muito diferente de quando eu vou dar uma corrida, ou eu vou fazer uma aula de yoga, eu vou dar uma aterrada, eu vou movimentar meu corpo, depois eu medito. Por quê? Fica muito mais íntegro, fica muito mais real. Porque eu já percebi que a minha tendência é fantasiar. E aí a fantasia é uma história da Disney. Por quê? Porque é a projeção da minha criança daquilo que eu quero que seja e não daquilo que é. Entende? Então o que a gente tem que entender hoje, que se tu ainda não percebeu, é bom que tu pare para refletir agora. Nós temos uma verdadeira adoração pela dor. Nós temos um verdadeiro apego pela sobrevivência, pela densidade, pelo medo, pela apatia, pela tristeza. Por quê? Porque ela faz parte. Mas quando ela é a longo prazo, recorrente, quando eu não consigo sentir ela aí, que tem aquele apego. Por quê? Porque uma emoção ela dura 1 minuto e meio. Depois disso é ressentimento, depois disso é reprimir. Depois disso é ficar ruminando igual uma vaca, né? Eu botei aquele conteúdo pra dentro, depois eu fico lá mastigando, 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 fico ruminando e minha cabeça fica bibi. Por que a cabeça fica assim? Porque o corpo não processou. A cabeça, ela só tem clareza, ela só fica em paz quando a gente processa a emoção. Pode ver. Quando tem uma coisa que tu não sentiu, porque tu julgou aquilo como ruim, errado, feio, inadequado, tu botou um peso naquilo e tu reprimiu, aquilo ela vai voltar e às vezes vai ficar 10 anos voltando. Vai ficar anos voltando. Quem já fez jornadas comigo, quem já fez atendimento comigo, quando a gente investiga da onde que é tal dor. Então, às vezes tem lá uma rejeição de 4 anos atrás. São há 4 anos que tu reprimiu aquilo e tu nunca sentiu aquilo.
Então, eu tenho muito medo. Tem muitos medos que a gente não sente, ao invés de falar, tô morrendo de medo. Não. Aí aquele medo que fala, não posso sentir medo, eu tenho que ter coragem. Só que a pessoa não entende que se ela atravessa o medo que ela encontra a coragem, não é reprimindo. Que daí tu também reprime o medo e reprime a coragem. E aí tu fica lutando com aquele sentimento, lutando. Aí passa 1 ano, 2, 3, 4, quando vê 20 anos e tu tá ali ainda, olhando pro passado. Aí quem vem, que desperta aquele gatilho e fala assim, agora tu vai sentir, né? Daí tu fala, não, eu sou fortuna aqui, porque, não sei o que lá. Então, entenda que nós temos uma bagagem, a gente tá agora aprendendo a se desvencilhar disso. Então, todas as dores que tu sente, todas as pressões, todos os sentimentos, toda essa selva dentro da gente, de tipo assim, estou em perigo, e, sabe, aqueles aléns que a gente vai, são resquícios de emoções não processadas. Então, a gente tem que entrar em contato com essa realidade, que tem. E tem por quê? Porque eu amo isso. Porque isso faz parte de uma identidade, né? Porque isso, eu adoro isso. Eu vivo através disso. A minha identidade ferida é constituída através disso e é uma reputação que eu tenho. Por quê? Porque ela me garante vínculos. Então, uma pessoa que tem crise de culpa, por que ela não se desvencilha da culpa? Porque isso tem um ganho secundário. É bom? Não é. Só que essa pessoa, ela tem uma compulsão em sofrimento. A maioria de nós tem compulsão em sofrimento. Só que ninguém admite. Então, no momento que tu admite isso, nossa, eu tenho compulsão em sofrimento. Aí tu consegue mudar. Só que ninguém fala, não, o ego não permite, né, gente? O ego não permite. Só que agora que tu tem essa informação, teus neurôniozinhos aí vão começar. Vamos prestar atenção aqui. Pode ser que eu tenha. Aí o teu ego vai baixando a bolinha, entende? Aí teu ego vai baixando a bolinha e tu fala, é seguro, fi. É seguro, meu consagrado. E aí tu vai te permitindo. Porque tu vai ter que ir experimentando aos poucos mesmo, né? Como é que é sentir esse medo? Que tu vai ter que chorar, que tu vai ter que às vezes gritar, né? E aí o movimento do teu corpo vai te ajudar também, né? E aí é contigo. Depois tu vê, se tu quer vir fazer uma liberação emocional comigo, como que tu vai fazer não me interessa. Eu tô te falando como é que funciona. E aí quando a gente fala de nova era, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma visão de que é o que eu faço, por causa das nossas feridas. Então, assim, o que eu faço tem valor, o que eu tenho tem valor. Tanto que todo mundo acha que vai resolver sua vida com dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, isso não seria um problema. Só que daí, quando tu tem dinheiro, tu sempre quer mais. Tu sempre quer mais. E tu sempre arranja onde gastar esse a mais. E tu sempre olha pra tua vida através da falta, nunca através da escolha, tu já percebeu? Não é tipo assim, eu vou lá comprar um arroz. Acabou o arroz, eu preciso comprar. A gasolina tá entrando na reserva, não é? Eu vou abastecer. A gasolina está acabando e por isso que eu vou colocar. O papel higiênico está acabando e é por isso. Porque é tudo medo da falta. Nunca é tipo, preciso de papel higiênico, preciso abastecer, eu vou comprar um arroz, eu quero comprar um sorvete, eu vou comprar material de limpeza. Essa casa está suja e está imunda, aí não tem material de limpeza. Então, é só tu perceber a forma que a gente foi ensinada a pensar que tu está replicando isso. Então, este padrão arcaico tá entrando em destruição. E entra em destruição por quê? Porque o velho precisa morrer para que o novo se instale. Só que vai ser um luto grande. Por quê? Porque quando isso começar a acontecer, vai entrar em conflito com a ideia de que a tua identidade, ela tá morrendo junto. E aí a tua cabeça vai ficar assim, meu Deus, então quem serei eu se não tiver serventia? Se eu não for mais a terapeuta da nova era? Se todo mundo tiver acesso multidimensional, quem serei eu que as pessoas não vão precisar mais de mim para falar com os arcturianos, para se curar através dos seus corpos, porque elas já estarão aptas? Quem serei eu se não for útil e não puder enviar um reikizinho?
se não receber uma mensagem pedindo para eu enviar um reiki, porque o cachorrinho da dona Cotinha está com dor de barriga. Aonde está a minha utilidade aqui? Arcaico, no mais nível, no mais alto grau. Mas aí tu pensa, começa a pensar já isso. E aí tu vai ver, meu Deus, a minha necessidade de ser útil. Tu já viu que quando tu tem que descansar é tão difícil? Por que que é difícil? Porque entra em conflito com aquela tua ideia que ameaça a tua utilidade. É uma necessidade básica de sobrevivência. Eu preciso ser útil. Eu preciso matar um javalizinho aqui. Eu preciso fugir de um leãozinho. Todos os dias, um leão por dia. Isso constitui a tua identidade. Aí imagina quando fala assim, não. Ai, preciso postar. Pois então, tem uma IA que faz tudo isso por ti. Aí tu vai ver que cada vez menos a tua cabeça ela vai precisar processar, queimar neurônio, pensar, criar. E essa energia ela vai ter que ser voltada para algum lugar. Para onde? Que tu não vai querer infernizar a vida dos outros, porque eu confio no teu potencial, porque eu tenho certeza que tu não vai pegar essa energia para infernizar a vida dos outros, né? Tu vai infernizar a tua primeiro, porque daí ninguém vai querer ficar perto de ti. Tu vai começar a fazer o que tu já faz hoje com intensidade. Se tu já te chicoteia, se tu já te cobra, se tu já tem medo de errar, se tu já é uma tiraninha, se tem aquela fiscal tiraníssima dentro de ti, isso vai potencializar. E isso vai te adoecer. E aí tu vai ver que tipo assim, meu Deus, o sossego, a vida fácil, a felicidade, a abundância, as coisas sem esforço, é um inferno na minha vida. Isso me contamina. Por quê? Porque eu me sinto inútil. E aí, se tu não tiver desenvolvido o teu senso de valor, que tipo assim, ó, só eu, ó, respirando aqui, eu sirvo. Porque todo mundo vai ter que descobrir um novo jeito de viver. Mas vai acontecer uma destruição, uma ruptura dessa velha roupagem. Que hoje a velha roupagem é o quê? Peso, densidade, tragédia. Liga a TV e é fulano morreu, cachorro mataram o cachorro, porque as pessoas são ruins, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então as pessoas elas vão ter que entrar em contato com a lucidez, com as escolhas, com a expansão da consciência, entendendo outras formas. Então vão ter muito tempo para analisar, pensar em si, se conhecer. E quando elas se conhecerem, elas vão ficar transtornadas e apavoradas, que elas vão enxergar tipo assim, meu Deus, eu me odeio. Eu não tenho valor nenhum. Eu sou um vermezinho do Senhor. Eu não tinha me dado conta que eu passei a vida toda me destruindo e não me enaltecendo. E eu me achava a última Coca-Cola do deserto. E isso vai te derreter completamente. Isso vai, com certeza, vai te fazer entrar ali num buraco da minhoca, que daí só tu vai conseguir sair, né? Pelas tuas escolhas e ter uma nova adaptação, porque é uma evolução. Então, gente, não romantizem esse processo, porque ele não vai ser confortável, ele vai ficar confortável depois. É só tu ver assim, ó, qual era a tua grande dificuldade antes? Falar um não quero, não posso. Até hoje é. Em outros lugares novos, que tu ainda não fala não, é muito desafiador, porque uma vez que tu tem uma dificuldade de falar não, e tu superou pra dizer não pro teu marido, não pro teu filho, não pra tua sogra, não pra tua mãe, quando tu for em um outro lugar novo, que tu não tá segura de si, vai ter o mesmo problema de falar não. Então, ele nunca acaba. Daqui a pouco vem o Papa que fala, minha filha, beija meu pé. Aí tu fala, meu Deus, é o Papa, eu vou beijar a frieira do Papa. Ao invés de falar, que velho relaxado que eu vou beijar o teu pé, o senhor tá com o quê? Achando que tá com poder de autoridade? Não vou beijar esse pé sujo, não. Esse pé catinguento, não. Por quê? Porque entra em conflito, tipo assim, eu não quero, eu não posso, ou eu acho que é certo. Então a gente tem que ter essa visão lúcida, panorâmica do que já nos acontece agora e o que vai acontecer entre essas eras. Até porque tá muito acelerado. E vocês podem prestar atenção, eu sinto isso direto. Às vezes, quando vem muita demanda, eu fico assim, meu Deus, eu entro meio que num desespero, eu falo assim, puxa, tem que vir isso tudo
tudo de uma vez, sendo que eu quero decidir, eu quero fazer, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso de um outro ritmo. E a vida fala, minha querida, não temos tempo, vai. Se tu fizer uma escolha que errou, aprende, depois tô certa, só vai. Então a vida, ela tá te empurrando pra tu ir, por quê? Porque a gente tem essa capacidade de aceleração. A gente também está sofrendo essa mutação de aceleração. É como se a gente estivesse ficando 2.0. A gente tá... sabe o celular quando ali tem uma atualização no sistema? E o sistema, ele tá ficando mais hard. A gente também? Só que o que acontece? Quando a gente quer muito a quinta dimensão, mas quando a gente começar a adentrar nessa quinta dimensão, vai dar pane no sistema. Por quê? Porque não cuida da alimentação, porque o corpo tá denso. Então, bota uma densidade, bota uma sutileza dentro de um corpo denso. Dá bug. Não vai achar que, tipo assim, vou ser banhada pela quinta dimensão, imediatamente eu vou ficar. Não! É só quem trabalha com os arcturianos, que eu trabalho, é muito assim. Quais são os comandos? Aumente o meu quociente de luz em 100% ou o quanto o meu corpo suportar. Porque pode ser que o meu corpo não supere 100%. Porque quando a gente faz um atendimento com energia bem potente, dá catarse. Porque o corpo vai até o limite dele. E ele precisa ter uma energia pra... Por quê? Porque essas moléculas, elas estão em aceleração para tu entrar em ascensão e tipo... Vai dar um salto quântico. Precisa dessa energia. Entende? Aí tu entra naquele luto da tua velha roupagem, aí tu dá um salto quântico e fala... Ai, que lugar bom aqui. De tempos em tempos isso acontece, queridas. E aí é isso que vai acontecer com essa nova era. Então, tu precisa começar a te firmar no teu valor, na tua autonomia, na tua estratégia, na tua autoridade, nas tuas corrupções. Porque senão tu vai bugar. Tu tem que entrar em contato com a realidade de falar assim, vai ser muito legal, mas não vai ser imediatamente. Então tem que sair dessa romantização, dessa fantasia de que vai chegar um arcturiano e vai me iluminar. Não, mas vai chegar reptiliano também. O bem e o mal vai continuar. A densidade vai continuar. Só que tu vai ter que desenvolver um aprendizado de não se alinhar. Porque se tu te abalar, vai ser a mesma coisa que agora. Não vai ser só assim, um caminho só de ida. É ida e volta, ida e volta, ida e volta. Até o quê? A calibragem desse teu sistema energético se fortalecer e amadurecer. E às vezes, dependendo do tamanho do salto quântico que tu vai ter que dar, isso vai oscilar porque é uma calibragem profunda. O quanto tu tem de resistência, o quanto tu tem de crença, o quanto as coisas são abaláveis, o quanto tem de dependência emocional, o quanto a energia dos outros, o quanto a opinião dos outros te abala. Então tu tem que pegar toda essa informação que tu já tem acesso e parar para analisar. O óbvio, que é exatamente isso que eu estou te dizendo. Primeiro, entender que se tem muita dor e sofrimento, se tem sempre uma demanda emocional, se tem sempre ainda a velha história da criança interior que tu não conseguiu superar, que a tua criança interior ainda comanda muito a tua vida, te apruma, te acelera, porque maior vai ser o teu sofrimento. Porque tu vai ficar com muita dependência emocional. O que é dependência emocional? A emoção do outro afeta a tua. O que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro manifesta, abala o teu emocional. Tu não te mantém estável com a opinião do outro. Se o outro fala, não sei não, hein? Aí tu já fala, ai meu Deus, ai será que não? Tu não tá convicta dentro de ti. Tu não tem essa força de ação, sabe? De falar, não, aqui não, aqui não. Separar, sabe? O emocional de alguém abala o teu, afeta o teu. Tu é completamente abalável. Tu não te sente segura, íntegra, que é o que tá na moda agora, é sustentar. O que é sustentar? É bancar aquilo que tu acha e não deixar que não interessa quem fale, mude a convicção que tu tem sobre algo. Porque não existe certo e errado, existe tu ter um compilado de crenças, um compilado de saber quem tu é, do teu valor e tu viver isso.
E tu fazer isso a tua vida, a tua rotina. Só que enquanto tu achar que tem uma coisa que a pessoa fala que é certo, cada pessoa tem o seu caminho. Então, enquanto alguém fala que isso é certo, e eu vou ali. A pessoa fala que aquilo é certo, então eu vou por ali, porque eu quero aquele resultado. Deixa de ser chonha. Entende? Porque a criação da realidade eu moldo a minha vida dentro dos meus parâmetros do que é certo e do que não é. Do que me cabe e do que não me cabe. Do que eu vou fazer funcionar na minha vida e do que eu acredito que não vai. Isso depende puramente da tua cabeça, das tuas crenças. Só que enquanto tu não tiver essa sustentação energética, enquanto isso oscilar, essa calibragem vai levar mais ou menos tempo. Enquanto tu não entender do teu valor, para que tu serve, que nem eu digo, tira tudo isso que tu acha que é. Todos os teus títulos, todos os teus rótulos, sobra o quê? Entende? Então não vai achando que a destruição, o luto dessa passagem de eras vai ser bonitinha, gostosinha, que não vai ser. E não é para te botar medo. E também não é para te deixar negativa, é para tu entrar em contato com a lucidez e com a realidade de saber como que um corpo funciona, como que uma mente funciona, como que o emocional funciona, como que o cérebro funciona. Eu preciso manjar disso para que eu não seja refém só de sentimentos desordenados, porque eu vou cair numa dependência e eu vou ser governada por alguém que é mais esperto do que eu. O mundo é dos espertos, seja uma espertalhona, criança. Então também não cai nessas coisas, sabe? De, a vida vai ficar muito mais legal. Vai ficar muito mais legal a longuíssimo prazo. Mas primeiro vai haver todo um era ali. Tu sabe que tu não vai fugir disso. Tu sabe que tu precisa estar bem ancorada. Não vai poder mais ficar refém dos outros. Então, trate de descobrir o teu real valor, aquilo que tu realmente sabe, aquilo que tu realmente faz. Já te bota nos processos, te joga nos processos, exatamente para quando chegar um ponto alto disso aí, tu ser uma das pessoas que vai fazer parte da âncora e não daquelas que precisam ser ancoradas. Entende? Por quê? Porque daí tu já decidiu passar por isso, tu já sabe como passa por isso. Enquanto é menos pior. Por quê? Vamos ser honesta. Todo mundo tem adoração à dor. Todo mundo tem compulsão a sofrimento. Todo mundo ama a sobrevivência. Porque se não gostasse, não amasse, não estaria vivendo ali. Tem uma coisa boa, tem um ganho secundário nisso. Então tu precisa olhar para essa corrupção. Por que que eu não vivo? Quando eu vou ver o medo das pessoas nos meus atendimentos, na minha mesa, vocês acham o quê? Que tem medo do quê? Medo de não sei o quê. Medo de errar. Tem medo de errar, mas o que mais tem? Medo do seu poder, medo da abundância, medo de ser feliz, medo da vida, medo de estar viva, medo de usufruir, de desfrutar, medo do dinheiro. Como que eu tenho medo do dinheiro se é o dinheiro que eu mais quero? Morre de medo de dinheiro, por isso que o dinheiro não vem. Aí quando tu sabe dar nome, tu fala assim, já sei, tenho medo. Quando o dinheiro vem, tipo assim, aí é todo um trabalho que tu precisa ter pra lidar com a abundância, lidar com a felicidade, porque quando tu for feliz, tu já vai exterminar tua felicidade, porque tu vai fugir dela. Então tu tem que entrar, além de toda essa informação que tá tendo de como vai ser esse processo da nova era, muito maquiado, muito fantasiado, tu precisa estar nessa linha tênue do meio de olhar pra vida de uma versão adulta, de uma versão de vamos olhar pro real. Então qual a tendência que o ser humano tem a se comportar? Porque vocês acham que vai vir um pó de pirlim-pim-pim assim, vai ascensionando, aí vai ter um símbolo ascensionante que vai gente, cria vergonha nessa cara, né? Por que que isso não acontece? Porque nós temos força, capacidade, discernimento, a gente usa 10% do nosso cérebro, tem 90% que a gente não usa e ele precisa ser desenvolvido. Então tem muita coisa pra gente acessar. Vocês acham que vai ser assim, no espirro de Deus? Não, ele vai dizer assim,
Vamos desafiar essa cambada toda que escolheu encarnar na Terra. Porque, né, se tu gosta tanto de dizer que tu é uma semente estelar, por que tu é tão medrosinha? Sementes estelares de quinta, sexta, nona, décima não sei das quantas dimensões? Não tem esse medinho aí, né? Sem vergonha. Então é isso, minha gente, é isso. Já quis plantar aqui uma sementinha que vai ficar, ó, coçando a cabeça igual um piolinho, uma lendiazinha aí, uma coisinha, uma pulguinha atrás da orelha pra vocês pensarem, tipo, não é que eu tenho uma adoração pela dor e sofrimento, porque se eu não tivesse, eu não sofria mais. Porque é diferente, né, gente? Dor e sofrimento. Dor é uma coisa que dói, que a gente sente, que a gente processa, passa, próximo. Sofrimento é apego. Vocês confundem suportar processo, que é o quê? Uma escolha que eu faço e quem eu vou me tornar, do que suportar gente insuportável. Do que suportar os outros. Ninguém tem que suportar os outros, manda todo mundo se lascar. Tá bom? É isso, minha gente. Gostaram dessa aula? Ai, deixa aqui um likezinho, comenta, manda um beijo, manda para tuas amigas, manda pra gente, discutam isso. Vamos debater esse assunto, né? Vamos expandir a consciência olhando para a realidade, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.